Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje com a doutora Básia Rabelo Nogueira, ela que é formada em odontologia pela Universidade Federal do Piauí, mestre em odontologia pela Universidade Federal do Piauí, doutora em dentística e estética restauradora pela Unesp Araraquara, coordenadora dos cursos de aperfeiçoamento em dentística e clínica integrada da ABCD Piauí, professora de graduação do curso do Centro Universitário Uninassal Teresina. Além disso, coordenadora adjunta do curso de odontologia da Uninassal Teresina. Seja bem-vindo, doutora. Tudo bom? Tudo bom, doutor. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada à ABCD também. Bem, nossa primeira pergunta aqui para a doutora Básia é a pergunta que é corriqueira, doutora, para todos os nossos entrevistados, nosso bate-papo do nosso canal aqui. Por que odontologia? Bom, então vamos lá, né? Quando a gente está na escola, a gente nem tem noção, assim, do quanto que é importante a escolha da nossa profissão, né? E com 16, 17 anos, talvez nem seja a idade adequada mesmo para você escolher sua profissão, né? Mas eu sempre gostei muito da área da saúde. Eu sei que eu queria alguma coisa relacionada à área da saúde. E sempre que eu ia à dentista, né, minha dentista que me acompanhou desde criança, eu sempre era muito curiosa, gostava de ficar olhando tudo, eu amava o cheiro do consultório. O cheiro de eugenol. Amava os presentinhos depois. Tinha umas fotos lá que eu lembro que era dos filhos dela, que até hoje eu lembro como eram essas fotos. Os filhos dela são dentistas também. E desde esse tempo eu sempre gostei dessa área. Inclusive, eu sempre ia ao dentista, mas todos os meus dentes descidos, todos os meus dentes de leite, foi eu mesma que arranquei, né? Que fez a exodontia. Já tava querendo. Agora é só porque você foi para outra área, né? Você não fez cirurgia, né? Já tava treinando ser cirurgião. Eu fiz porque era fácil. Já tava treinando ser cirurgião e você foi para outro caminho, né? Isso, fiz porque era fácil. Mas realmente, quando você tá no ensino médio, a gente fica um pouco indeciso o que fazer, aí você sobe muita influência, muita indecisão, né? Muita gente começa um curso, não termina, então você às vezes vai procurando se espelhar em alguém, né? Mas nos conte aí que você tem pouco tempo de formada, né? Você tem aí apenas 7 anos, né? Você formou em 2015, né? Fazer 7 anos, 9 anos quer dizer, né? 9 anos ainda é pouco tempo, né? De formar, tá começando, até mesmo porque você fez aí o mestrado, doutorado, e nesse tempo só de mestrado e doutorado foram quantos anos? Então, eu me formei em 2015, em agosto de 2015. E eu já sabia que eu queria alguma coisa voltada à docência, porque desde a graduação, toda vez que tinha alguma seleção de monitoria, algum evento para apresentar trabalho, alguma coisa assim de extensão, eu sempre tinha esse interesse, né? Eu sempre gostava. E durante o meu TCC, eu me aproximei de mais pessoas que estavam já dentro desse mundo, né, de pós-graduação, alguns mestrandos, mestrandas, e acabou que eu me inspirei nessas pessoas e decidi prestar a prova de mestrado da UFP, que aconteceu nesse ano de 2015, passei, fiz 2 anos de mestrado, né, terminei o meu mestrado no comecinho de 2018, e assim que eu terminei meu mestrado, eu estava um pouco cansada de estudar. Agora eu quero talvez ganhar dinheiro. E fui trabalhar em clínicas particulares, né? E gostava, amava, recebia o que eu queria, né? Conseguia investir em outras coisas, mas eu sempre tinha a sensação de que faltava alguma coisa, de que eu precisava fazer algo a mais. Eu estava começando a me sentir parada. Aí eu tinha feito um plano de passar 2 anos sem iniciar o doutorado, né? Daqui a 2 anos eu começo o doutorado. Eu faço o doutorado, vou pensando onde eu vou fazer. E aí, nesses 2 anos, no primeiro ano eu já tá na hora, já tô sentindo falta, já tá me sentindo atrasada. Vou pro doutorado. E decidi fazer o doutorado em dentística estética e restauradora, né? Que é a minha área, que eu tenho mais afinidade, a área que eu mais gosto de trabalhar, a área que eu mais gosto de ensinar. E decidi fazer esse doutorado no mesmo lugar que o meu professor da graduação, né? Meu orientador de TCC, fez também, que era lá em Araraquara, na Faculdade de Odontologia de Araraquara, FOA. E amei a experiência, foi excelente. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Primeiro porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia, nunca tinha ido na vida. Tive a experiência de morar sozinha, de me virar, né? E no início... Sem dinheiro. Sem dinheiro, só com a bolsa ali, só contadinha. Com a bolsa, contadinha só para pagar o aluguel. Isso, sobrava pouco, supermercado era contado.
E, enfim, Mas sonhando um dia sair daquela realidade, né? saí. Isso. Até porque eu tinha tinha muitas pessoas que eu admirava já tinham passado por lá. Eu, não, minha hora vai chegar, calma aí, esse É sofrimento só vai tempo, né? acabar. Dar tempo ao tempo, esperar Isso, passar. Então, isso. aí foram quantos anos no doutorado? O doutorado eu finalizei, eu passei 2 anos lá em Araraquara, né? E aí começou a pandemia, essas coisas, mas graças a Deus, quando começou a pandemia, eu já tinha feito grande parte do meu doutorado, já tinha cumprido todos os créditos, a minha pesquisa já estava bem adiantada, então eu consegui vir para cá e ficar aqui enquanto eu fazia a escrita da minha tese, né? E finalizei a minha tese no ano passado, no início de 2023. E, assim, para mim foi um objetivo pessoal que eu alcancei e que me traz muita satisfação. Eu estou vendo aí, a senhora hoje está mais no meio acadêmico, né? Na docência, tanto na graduação como na pós. Qual o diferencial hoje de uma graduação, já que você tem contato com os alunos de graduação, aquele aluno mais novo, mais rebelde, né? Aquele aluno ainda Uhum. que tem um pouco de indecisão, aí, às vezes até indecisão mesmo se realmente a odontologia que ele quer seguir, e o aluno da pós-graduação, né? O aluno que já é formado, o aluno já mais maduro, mais experiente. Você vê um diferencial desses dois alunos? É diferente ou na docência é a mesma coisa, tanto na graduação como na pós? Não, é bem diferente. A realidade, assim, o perfil do aluno de graduação é bem diferente do aluno da pós. Como a gente já comentou aqui, quando a gente está mais novo, mais jovem, a gente tem essa falta de maturidade para poder decidir sobre o nosso futuro, né? E a gente tem que decidir o que a gente vai ser já com 16, 17, às vezes um pouquinho mais tarde, né? E aí a gente escolhe nosso curso de graduação. Já quando a gente vai para pós-graduação, a gente já está bem mais maduro, a gente já tem um perfil de escolha melhor, então a gente já consegue realmente decidir aquela área de interesse, aquela área que a gente sabe que a gente vai ter a paixão de se dedicar, né? Então, a diferença é basicamente essa, né? Que na graduação a gente está um pouco ainda. Eu, por exemplo, eu sou da dentística, mas eu comecei minha graduação jurando que eu ia ser uma cirurgiã bucomaxilofacial. Principalmente porque desde criança você treinava já fazia a desodontia dos seus Exatamente. dentes. Hoje eu corro de cirurgia. Não gosto, não gosto. Prefiro a minha resina lá, meu clareamento, quietinho, na paz. Hoje a dentística, né, os procedimentos de restauração são os procedimentos, vamos dizer, mais básicos, né, que hoje não é tão básico, né? Hoje para você Uhum. fazer, na minha graduação, eu comecei a minha resina da graduação e ainda peguei o Adaptic, né? Ainda peguei o Adaptic. Então hoje evoluiu muito a dentística, né? Os procedimentos, a restauração. Hoje, eu acho que não podemos dizer mais que uma restauração é básica, né? Uhum. Como é que você vê hoje uma pessoa? Você acha importante a pessoa realmente fazer um aperfeiçoamento em dentística, sair da faculdade, passar por um aperfeiçoamento em dentística? Por que você acha importante a pessoa fazer ainda um aperfeiçoamento, já que na faculdade você tem contato com esses procedimentos? Assim, hoje a realidade brasileira mudou, né? Não é mais a cárie que é o problema da nossa população. A questão hoje é mais realmente a estética. Os pacientes que chegam no nosso consultório, a queixa deles geralmente é a estética. É um formato de dente que não agrada a eles, uma cor que não agrada a eles, né? E aí, na graduação, como a gente está dentro de uma faculdade, né, que tem aquele perfil de ser um atendimento mais acessível, a gente não consegue encontrar esses pacientes. A gente encontra pacientes que realmente têm lesões cariosas, cavidades extensas para a gente restaurar, né? E acaba que a parte da estética fica um pouquinho de lado. Na pós-graduação, né, nos cursos de aperfeiçoamento, a gente já tem, além de ter uma mentalidade diferente, né? Eu não estou lá com o professor me impressionando por conta da nota. A gente tem mais calma, né? Tem mais treino, tem hands-on, tem as clínicas, né? As primeiras clínicas, onde a gente vai lá, senta com o aluno, faz o passo a passo, define os protocolos, né? Eu gosto sempre de entregar para os meus alunos alguns protocolos já feitos, né? Mas já com enfatizando que eles podem ser alterados. E para que eu quero esses protocolos? É para você decorar? Não, é para você deixar lá no ladinho, quando você está fazendo o atendimento, para você se orientar, né? Para você saber o passo a passo.
E aí, na pós-graduação, a gente tem mais esse cuidado, mais esse zelo de fazer um planejamento estético, né, do sorriso, de acordo com a face, de fazer um clareamento, de, posteriormente, fazer uma faceta, se for o caso, ou quem sabe uma semidireta, né, ou então um levante de mordida para a gente conseguir fazer o tratamento completo do paciente. Coisas que na graduação a gente não teria todo esse tempo, né, todo esse processo longitudinal, né, ao longo do tempo que a gente consegue fazer nos cursos de aperfeiçoamento. Então, justamente, achei interessante aí o comparativo que você fez, né? A evolução da odontologia, porque o Brasil tinha o título de país dos desdentados, né? Era cárie, era o país sem dente. E hoje o país está mais preocupado com a estética. Com a estética. Com a estética. Então, hoje o aluno sai da faculdade, ele não tem contato com toda essa gama, esse leque de resinas que nós temos no mercado hoje, né, doutora? Isso. É muito abrangente? Muito abrangente. Muito abrangente. Resina, expliquei por camada agora, as restaurações é feito por camada, né? Você falou da Adaptic, né? Da Adaptic, né? Porque eu trabalhei com a Adaptic ainda na faculdade e no serviço público ainda, né? Para você ver a evolução que teve nos procedimentos de resinas, né? E vejo também a questão até de valores também, né? De resina. Então, hoje você sai da faculdade, se você for para um serviço público, tudo bem, você está preparado para o serviço público, não é isso, doutora? Isso. E se você sair da faculdade com os conhecimentos de dentística, os conhecimentos de restauração, dos procedimentos restaurativos, da faculdade for para um consultório particular, que o cliente é mais exigente e que ele está buscando algo a mais, né? Que já é um paciente, de qualquer forma, diferenciado. Se ele está indo para o consultório, ele é um paciente diferenciado. Ele não é mais aquele paciente do serviço público. Né? Então, ele quer algo a mais também. Então, por isso que ele tem que fazer esse curso de aperfeiçoamento em dentística, ver a novidade de mercado, toda a tecnologia, não é isso? E o que é que você acha hoje um pouco, fale das restaurações de amálgama? Né? Porque você hoje, muito paciente ainda tem restauração de amálgama, né? Sim, na boca, né? Muitos. Qual é o seu ponto de vista ainda? Você aconselha ao paciente manter essas restaurações aí na cavidade ou se orienta a remoção dessas resinas, dessa restauração da amálgama? Essa questão é bem polêmica, né? Tem os dois lados, né? Exato. Tem gente que defende, tem gente que não defende, né? O que os defensores dizem, né? Que a amálgama é um material restaurador que dura muito tempo. E realmente dura, sem dúvidas, né? Mas aí vem o questionamento. Será se quem tem que durar é o material restaurador? Ou será se é o dente, né? Porque o amálgama ele é completamente diferente da resina em todas as suas propriedades. Ele não tem adesão ao dente, né? Ele é uma liga metálica, não tem estética. O que a gente encontra na resina composta. Então, o que a gente deve pensar, né? Às vezes chega um paciente, não, doutora, mas eu já tenho essa restauração aqui há 10 anos, 15 anos, nunca tive problema. Mas aí ele não tá vendo o problema. Às vezes o paciente, ele tá com infiltração naquela restauração, tá com uma trinca, né? Porque o amálgama, ele não tem esse poder de dissipar as forças como a resina. Pelo contrário, ele faz concentrar, né? A resina não, ela já tem um modo de elasticidade melhor, mais parecido com o dente. E então, às vezes, essas trincas, elas trazem alguns problemas para o dente, né? O paciente, às vezes, sente uma dor ao morder, que ele não sabe o que é de jeito nenhum. E, geralmente, é causado por essa trinca. Quando a gente fala de clareamento, um dente que tem trinca, ele tem uma probabilidade bem maior de sentir sensibilidade. Então, se a gente está diante de um paciente que tem amálgama, por exemplo, num dente que vai ser clareado como um pré-molar, que já é um dente que participa, sim, da estética do sorriso, a gente tem que adotar um protocolo específico de dessensibilização para aquele dente que está com trinca. Então, assim, o meu posicionamento, eu recomendo muito os meus pacientes a trocarem essas restaurações, até para eles terem uma longevidade maior desse dente, né? Pode estar tudo certo com a restauração, mas é melhor colocar lá um material que talvez não vá durar tanto como a amálgama, né? A resina, ela costuma durar de 5 a 10 anos, né? Tem estudos que já têm acompanhamento de resina de 33 anos com um índice de falha baixíssimo.
Então, eu recomendo sim a eles trocarem, né? E realizar restaurações adequadas. Por exemplo, hoje nós temos as restaurações semidiretas, que são restaurações de resina, que a gente faz sobre o modelo de gesso, e depois cimento no dente do paciente, que traz propriedades melhores para a resina e uma maior durabilidade. Isso é interessante. Aí não tem mais aquela parte laboratorial, né? Não, a vantagem é justamente essa. Você não tem mais não tem o custo do laboratório, né? E às vezes não tem a Que era dor de caro, cabeça né? do laboratório. Que era caro, né? Se Isso, pegar, ainda tinha que fazer isso. no caso, é uma inlay, né? Um lay, né? Um lei, é o bloco, O né? Que bloco, os né? pacientes Antigamente chamam. os blocos, né? E é um procedimento rápido. Às vezes o paciente chega numa tarde com o dente fraturado, uma restauração extensa para se fazer e você resolve numa Pra você ver tarde. como evoluiu, porque na minha época da faculdade, os blocos eram as ARMF, né? É. As restaurações metálicas fundidas, né? E era difícil de E era fazer. difícil de fazer, né? E era metálica também, né? Uhum. Hoje já evoluiu um pouco mais, né? Por das lei em lei, e agora já estamos com as resinas, as Semidiretas e resina resina. composta. Então, assim, nos procedimentos clínicos, qual é que você acha mais relevante dentro de um consultório para vamos dizer, o recém-formado, aquele acadêmico, ou então aquele recém-formado que ele está buscando a sua atividade de odontologia dentro do consultório? Qual é que você acha mais relevante? Assim, pensando no recém-formado que não tem ainda a especialidade, né, que quer trabalhar para iniciar a carreira, né, eu sugiro que se aperfeiçoe em procedimentos básicos. Por exemplo, clareamento dental. O clareamento dental, ele é a base de tudo dentro da estética. Porque você não tem como fazer uma restauração estética em um dente que está escurecido, né? Não vai ficar legal. Então, o clareamento é uma boa. Só que não é só você aprender os protocolos de clareamento, é você entender tudo que envolve o clareamento. Como que age aquele gel, quais marcas comerciais têm o pH mais ácido, o pH mais básico, o pH mais neutro. O perfil do teu paciente é um paciente que tem muita recessão, é um paciente que tem muito desgaste, muita dentina exposta, muita trinca, porque esses pacientes, eles têm uma possibilidade maior de ter sensibilidade. E eu tenho certeza que ninguém quer que o paciente saia do seu consultório dizendo que nunca mais quer fazer um clareamento porque sentiu muita sensibilidade. E É um trauma, algo, né? exato, É um trauma, é uma experiência ruim, uma experiência desagradável, exato. né? Eu mesmo, quando estava na graduação, naquela época que a gente está perto de se formar, eu pedi para um amigo meu fazer um clareamento em mim. E eu senti uma sensibilidade enorme. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha esse avanço todo que a gente tem hoje de protocolo de dessensibilização. Hoje nós temos inúmeros produtos, inúmeras técnicas de dessensibilização, e isso é que está o encantamento do paciente, é o paciente passar lá 1 hora no teu consultório, tranquilo, com o seu ambiente lá, e saindo com o dente mais branquinho, né? É importante isso. Eu sou dentista, né? Professor também, só porque eu me dedico mais à minha área. Mas com o contato, o convívio que você tem, começa a falar com profissionais de outra área, mesmo dentro da odontologia, né, no caso dentística, ainda você vê a evolução que tem, você tem que estar sempre fazendo curso, né, doutora? Se aprimorando e tomando conhecimento das novidades, né, da evolução, porque senão você fica ultrapassado, né? Isso. Terminando ultrapassado. E tudo isso você vê no seu curso de pós-graduação dentística, toda essa parte, sociedade, clareamento, toda essa parte. O que é abordado mais? Qual é o direcionado mais dentro do seu curso de especialização, de aperfeiçoamento em dentística? Dentro do nosso curso de aperfeiçoamento em dentística, a gente trabalha tanto os dentes posteriores, por exemplo, a gente faz hands-on de escultura dental, hands-on de semidiretas. Anterior e posterior. Anterior e posterior. E aí a gente vai para a estética. A gente vê toda a teoria de clareamento, entende como que funciona cada produto. Geralmente a gente faz muito workshop, né? A gente traz Mas tem paciente também? Tem. Atendendo aí depois paciente. a gente vai para o paciente. A gente tem geralmente as clínicas de clareamento. Então, teórico, laboratorial e prático. É porque a odontologia é um curso prático, né? Então, se você não tiver, se você for fazer um curso, né? Às vezes, vou fazer um curso online. Como é que você vai aprender um curso online? A não ser que seja alguma coisa, só teórico. Mas a odontologia, para você fazer, mesmo que você seja um profissional já experiente, com especialização, mas se você for fazer uma técnica nova, que realmente você não coloque, vamos dizer, como se diz no popular, a mão na massa, você não aprende.
né, doutora? Isso. E é o Então, que eu falo muito para os meus alunos, né? Às vezes eu digo, professora, eu tenho um curso tal do fulano de tal, é online, é tanto. Aí eu falo, não, pensa. Primeiro, será se você não conseguiria aprender essa parte do online estudando um pouquinho mais um livro, sozinho, né? lendo mais Lendo um alguns livro, né? artigos, né? Buscando É mais verdade, informação. verdade. E será se não é melhor você investir esse dinheiro que você ia colocar nesse curso online num curso prático? Presencial. Exato. Aí tem aqueles cursos que tem 2 dias, 3 dias de duração, né? São ótimos, eu já fiz alguns. São cursos que fazem a gente aumentar um pouquinho de nível, né? Mas o que eu gosto mesmo, assim, falando até pessoalmente, são de cursos que todo mês eu tô lá, tô com um professor, tô atendendo um Principalmente para quem está paciente. começando, Para né? quem tá Para quem está começando. começando. Agora a pessoa já é experiente, aí você faz um curso, uma imersão, né? 2, 3 Isso, dias, aí você vai aprimorar uma técnica, isso. uma novidade. Aí já é para você que é da docência que você vai aprender e repassar para os outros, né, professora? Exatamente. Mas quem, assim, precisa daquela vivência clínica mesmo, né? Um mês eu faço o procedimento no meu paciente, no outro mês eu vejo como que ficou esse meu procedimento, se tem alguma coisa para melhorar, já penso no planejamento para o outro mês e assim vai indo, né? Você consegue realmente finalizar um tratamento. E ainda tem um detalhe importante, ó, uma coisa na odontologia, como é um curso prático, às vezes o que é que acontece? Você vê o professor fazendo, aí você acha muito fácil. Ah, isso é fácil demais, isso eu faço. Uhum. Não é isso? Aí na Isso prática. acontece demais. Ou então você vê no laboratório, faz no laboratório, o professor fez no laboratório para você, você faz no laboratório, ah, isso aqui é fácil. Aí quando você vai realmente para a prática, você vai realmente para a prática, na boca do paciente, onde você tem o paciente reclamando da situação, que está se sentindo incomodado com alguma coisa, com isolamento, com sensibilidade, Tem que fazer anestesia. ou então com a saliva, seja o que for, né? Que está incomodando lá, aí o paciente começa a reclamar e você começa a ter um bloqueio, né? Então, assim, sem a experiência realmente clínica de odontologia, eu não acredito na aprendizagem. Eu não acredito na aprendizagem hoje, de você ensinar, seja ela qual for a especialidade, ou até mesmo na graduação, ou então qualquer curso que não seja presencial. Eu não acredito que você fazer uma aprendizagem dentro da odontologia sem prática. Eu não acredito. A odontologia, ela é uma profissão Prática, né? prática. Mas lógico que tem muita teoria, né? Mas a gente estuda a teoria para aplicar na prática. Né? Então, aí no seu curso lá, você garante que eu já sabendo a prática, tem paciente, tudo. E me diga uma coisa, doutora, dentro do clareamento, no consultório hoje, é um procedimento buscado bastante procurado no consultório particular? Demais. Eu mesmo estou com a experiência agora de uma paciente que eu estou fazendo o tratamento dela. Ela começou o tratamento dizendo que não queria o dente brancão igual de todo mundo. Eu não, mas vamos fazer 2 sessões aqui, vamos ver como é que vai ficar o resultado. Se você gostar, aí a gente pensa em fazer a terceira. Fiz a primeira, ela amou, ela foi viajar, disse que estava sorrindo para o vento. Fiz a segunda. Na hora que ela saiu do meu consultório, ela mandou mensagem: muito obrigada por aumentar a minha autoestima. Já podemos marcar a terceira sessão. E assim a gente vai indo, né? É um procedimento, porque o clareamento ele tem muita eficácia. Ele vai clarear. Alguma coisa ele vai clarear. Ele pode, dependendo do paciente, não chegar no tom que o paciente desejava, né? E aí a gente tem que ter cuidado de nunca prometer deixar o dente do nosso paciente bem branco, né? Porque a gente só consegue isso realmente com facetas de resina. Mas o clareamento, ele clareia sim alguma coisa, a depender do tom do dente do paciente, né? Cada um vai ter o seu tom, cada um vai ter o seu platô de clareamento. E na verdade ainda tem que analisar o que provocou, né? Isso, tem que ver a etiologia do escurecimento, né? Será se é um escurecimento fisiológico, ou será se é um dente tratado endodonticamente, que escureceu, medicamento, né? A tetraciclina é um medicamento que comprovadamente ela altera o tom do esmalte, né? Aí por isso tem que analisar tudo isso para saber. Prometer um resultado correto. É complicado, né? Seja ele qual for a área, sempre é complicado você prometer resultado. E as facetas? Como é que está o mercado de faceta hoje? Ainda o paciente busca o consultório, ainda a busca de facetas? Aí tem a dúvida, faceta de resina ou faceta de porcelana? Qual é a diferença? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso?
Então, as facetas de resina têm uma saída muito grande no consultório, né? Porque é algo que consegue alterar, além da cor, o formato, o tamanho dos dentes, né? Então, a gente consegue ter essa previsibilidade de cor, de formato, de tamanho. A gente consegue fazer um planejamento no nosso computador, né? Mostrar para o paciente, trabalhar com fotografias, né? E aí, nós temos também os laminados cerâmicos. Os dois tratamentos são eficazes, né? Os dois tratamentos vão trazer resultados bacanas, vão trazer resultados satisfatórios. A diferença é que nas resinas compostas, aquela questão do o desgaste zero realmente pode existir. Existe casos de facetas que a gente não realiza nenhum desgaste no dente do nosso paciente. Já nos laminados, né, nas lentes de contato, nas facetas cerâmicas, a gente precisa fazer esse desgaste. Muitas vezes é um desgaste mínimo, mas é necessário fazer. Para quem trabalha com facetas de resina, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação ao excesso que fica lá na cervical, né? Hoje está muito em volta essa questão de problemas periodontais em pacientes que têm facetas de resina composta. Então, a gente tem que adotar uma técnica que não promova excessos naquela região da gengiva. E com relação às facetas, ainda tem outro detalhe, né, doutora? A questão do laboratório, né? Quando você vai para uma faceta de porcelana, você ainda tem que pagar a parte do laboratório. Então, de qualquer forma, e é mais trabalhoso também, né? Tem que trabalhar com a moldagem. Um procedimento que demora mais, né? Às vezes o paciente quer uma urgência. Vou viajar essa semana, eu tenho que estar com o dente já... Às vezes também anatomicamente, né? Só uma correção anatômica, então é mais prático fazer com resina, às vezes, do que você fazer com porcelana, né? Exatamente, torna bem mais prático. E hoje, na sua área, doutora Básia, o que é que você acha do mercado de dentística para os próximos anos? Olha, puxando sardinha pro meu lado, eu acho que eu acertei demais na dentística. Graças a Deus, porque tá muito bom o mercado, né? É uma área que se desenvolveu bastante, tanto na questão dos materiais, como na questão da adesão do paciente ao tratamento. O paciente, ele realmente vai atrás de você, né? Para fazer o tratamento, né? Uma queixa estética. Então, hoje, nós temos as redes sociais. Quem que não quer aparecer de uma forma mais harmônica, né? Então, o paciente realmente vem atrás de você. E você consegue fechar tratamentos porque você está valorizando o seu trabalho, né? O paciente, ele entende o valor do teu trabalho. Ele entende que aquilo dali não é algo que vai custar tanto para ele. É um investimento, né? Então, tá uma área, assim, que tá bem em ascensão. E eu acredito que daqui a uns 2, 3 ou 5 anos vai estar melhor ainda do que está hoje. E de clareamentos, voltando aqui a falar de clareamentos, já que é uma das... hoje a maior parte no consultório a pessoa procura estética, né? E tem algumas dúvidas de clareamento, né? Você tinha alguma abordagem em relação a isso? Claramente, ele é um assunto que tem muitos mitos, né? Muitos mitos e verdades. Exatamente. Eu não posso tomar café, eu não posso tomar tomar um vinho, uma Coca-Cola, uma Coca-Cola, né? Eu mesma tinha uma amiga que quando ela era menor, ela fez um clareamento e ela só tomava Coca-Cola no canudo. Eu ficava, meu Deus, pra que isso? Qual é a diferença? Mas tem muitos, né? E quais são esses mitos e verdades? Então, eu trouxe alguns casos clínicos. Vamos passar aqui pra gente dar uma olhada. Pra gente falar. São casos que a gente fez na nossa clínica, tá? De dentística. Então, isso no curso? No curso. Né? A gente tem um dia que é só de clareamento. É um final de semana só de clareamento. A gente faz primeiro então, a abordagem de clareamento no curso e depois, é dado prioridade. Exato. Porque é a base de tudo, né? Então, a gente vê aqui uma paciente que tem um sorriso bacana, um formato legal, tem um pouquinho de arrepiamento, né? Mas ela estava um pouco insatisfeita com a cor. E aí, a gente faz todo um estudo prévio, né? Faz uma profilaxia, aplica o dessensibilizante, né? Cada paciente vai ter o seu protocolo de dessensibilização. Isso a gente vê na teoria e na prática também. A aplicação da barreira gengival, que muita gente acha que é um procedimento simples, mas não, temos que ter alguns cuidados, né? Como a gente sabe, o peróxido de hidrogênio, que é o gel clareador, ele queima, né? Entre aspas, tem gente que não usa, né? Tem gente que não usa. Tem gente que não usa, né? Eu já vi cada absurdo de clareamento. Cada absurdo, aí depois o paciente sai com a experiência desagradável no consultório. Então, seria o quê? Qual seria a consequência de não uso na barreira? Nossa, ele ia ter várias lesões na gengiva. Na gengiva. Muita. Com certeza ele ia ficar com muita raiva de você.
Aqui a aplicação do gel clareador, né? A gente percebe, inclusive, ó, que tem a barreira gengival em outras áreas além da gengiva, né? Certo. Isso a gente explica direitinho lá na teoria o porquê disso, né? É uma paciente que tinha certas trincas, é uma paciente que tinha dentina exposta aqui na região dos incisivos inferiores, então Mas, a gente... doutora Bárbara, aí no caso, esse procedimento você está usando do zero. Mas se o paciente tiver sensibilidade, vamos dizer, na anamnese do paciente, aí já tem um protocolo antes, né? Isso aqui é um protocolo normal, padrão. Isso. Se for uma sensibilidade que a gente chama de exacerbada, aquele paciente que até o vento mesmo do ar, até ao falar já sente sensibilidade, a gente tem outro protocolo envolvendo outros materiais, né? Como glutaraldeído, como um verniz fluoretado também, que também é um agente dessensibilizante. E a gente emprega antes do clareamento. Certo. Aí tudo tem que ter uma anamnese antes, né? Exatamente. E aqui a gente tem o resultado final. A paciente ficou bem satisfeita e, principalmente, sem sensibilidade. Esse daqui é outro caso que eu trouxe para a gente ver como a gente tem um tom nesse antes aqui bem escurecido, né? E a gente percebe a presença de uma restauração ali no incisivo lateral, né? Claro, a resina ela não clareia com clareamento. Então, após o clareamento, a gente sempre deve planejar a troca das resinas, principalmente na área estética. Então, antes vem o clareamento, antes vem o clareamento e depois as resinas. Depois a resina. O paciente vai fazer faceta, clareia e depois faceta. Faceta. E aí a gente percebe... Importante, uma dica, né? Às Com vezes, certeza. para quem não tem conhecimento, né, termina... E interessante, a gente não pode clarear e fazer a restauração no mesmo dia. Ela tem que dar um tempo. Tem que dar um tempinho. Por quê? Olha, as dicas aí da doutora Bárbara, né? Vai fazer um canal agora, dicas da doutora Bárbara. Gostei. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio, ele libera oxigênio. E o oxigênio, ele inibe a reação de fotopolimerização da resina e do adesivo. Então, se você fizer uma restauração no mesmo dia que fizer o clareamento... Eu tô dinossauro, viu? Eu tenho que voltar aí a estudar um pouco da parte básica aí de restauração, de clareamento, né? Ó, a gente não estudava, né, essa parte aí, a São parte detalhes bastante que fazem química. toda né? a diferença. Então, às vezes, você não consegue um resultado, não sabe por quê, né? Faz. Aí você compra um produto bom, faz todo o procedimento, vamos indicado pelo fabricante, ou então que você aprendeu num curso online, né, doutora? Aí você esquece do detalhe básico, e aí você não tem um resultado e fica querendo jogar, não, o produto aqui não presta, né? Exato. O paciente foi que tomou vinho, né? Aí você não tem um resultado, e aí não sabe por quê, né? Exatamente. E o chocolate também, a gente tinha esquecendo também. Chocolate, então... E aí não sabe desses detalhes, né, doutora? Isso. Então, a gente percebe que mesmo naqueles dentes, aqueles casos de tom bem saturado, o clareamento, ele é sim efetivo. Esse outro caso é interessante porque ele traz a associação de 2 tratamentos estéticos, que é o clareamento e a microabrasão do esmalte. Como que funcionou? Essa paciente, ela já tinha algumas manchas fluoróticas, né? A gente percebe que as manchinhas branquinhas... Né? E na frente, né, esteticamente, Isso. O paciente devia estar incomodado, Incomodava bastante ela. Isso aí é o diferencial, né, doutora, de um curso de aperfeiçoamento de pós e da faculdade. Porque você não vai aprender um clareamento desse na faculdade, de um tratamento específico, né? Exatamente. Bem diferenciado, né? Isso aí aqui foi algo que a gente fez em 2, 3 módulos do tratamento dessa termina paciente. perdendo o paciente, né? Termina perdendo o paciente, termina perdendo aquela receita que você teria no consultório, né? Isso. A gente fez o clareamento, chegamos num tom legal, mas as manchinhas fluoróticas ainda permaneciam aqui. Então, o que a gente decidiu fazer? Um tratamento de microabrasão do esmalte, né? E aí, posteriormente, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Ficou excelente e perfeito, dente né? com aqui a opalescência incisal bem demarcada, não tem mais aquelas manchinhas brancas, né? E a paciente ficou bem satisfeita. Foi um tratamento contínuo. Primeiro a gente fez o clareamento, depois a outra sessão de clareamento e depois a microabrasão. E a paciente saiu super satisfeita. Não, mas ficou ótimo o resultado. Perfeito. Isso. E como você falou, né, tem alguns mitos relacionados ao clareamento, né? Então vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Pra gente saber responder os nossos pacientes e também saber conversar com os nossos colegas, né? Algumas pessoas, elas mencionam que o clareamento, ele enfraquece o dente, né? Por quê? Porque, teoricamente, é um produto que entra, né, no dente e promove a quebra dos pigmentos e diz que quando sai os pigmentos, sai também parte da estrutura dental. Essa eu já ouvi. Pois é. Eu já ouvi. Às vezes tinha já ouvi de um próprio colega, né? O colega dizendo que a filha dele tinha
18 anos queria fazer clareamento, ele não tinha deixado ela fazer clareamento porque os dentes iam ficar fracos. Né? Exatamente. E aí, é verdade ou mentira? Primeira dica da doutora Basa. Dicas da doutora Basa. Mito. Mito. Totalmente mito. Quer dizer, mesmo usando, vamos dizer, o gel clareador, né, que é um composto químico que tiver, não provoca nenhum dano na estrutura do dente? Não. O dano que ele causa é um dano bem superficial e clinicamente totalmente irrelevante. Ele causa só uma rugosidadezinha maior na superfície do esmalte, por isso que é aconselhável, após a sessão de clareamento, fazer um polimento bem leve naquele dente. Mas clareamento não vai enfraquecer dente de maneira alguma, tá? Então podem ficar tranquilos e podem informar isso para o paciente de vocês também. Aí, primeira dica. Vamos para a segunda. Mito e verdade. A dieta branca ainda é obrigatória. Se livrar do chocolate, se livrar do café, se livrar da Coca-Cola, se livrar do vinho para os bebedores de vinhos. Mito ou verdade? Isso. Imagina aí uma pessoa que trabalha em plantão noturno ficar sem café. Sem café. E fazer clareamento, né? Ficar sem o chocolate, nem que seja no final de semana. Mito ou verdade? Totalmente mito também. Olha aí, pessoal. Dica importantíssima essa aí, ó. Mito, não é verdade. Pode comer seu chocolate. Agora tem um detalhe, né? Por trás disso tem que saber com quem você vai fazer o seu clareamento dental. Isso. O que os estudos hoje mostram, né? Que a coloração não altera. Por quê? Esses estudos que diziam que alterava, né? Que você não podia tomar café, comer chocolate, açaí durante o clareamento, eram estudos que eles pegavam um pedacinho de um dente e deixavam mergulhado numa solução de café por 3 dias. Era, na verdade, pesquisa in vitro. Pesquisas in vitro, pesquisas laboratoriais. Hoje a gente sabe que isso não tem influência. Entretanto, a gente tem que ter um cuidado durante o clareamento. E para isso, você precisa orientar corretamente o seu paciente. A dieta branca, ela não é necessária, mas você deve ter cuidado com os alimentos que você consome com relação ao pH. Por quê? Interessante. Se você for um paciente que já tem essa sensibilidade, no clareamento, apesar dos protocolos de dessensibilização, se você continuar com essa dieta ácida, aí sim você vai atrapalhar o seu tratamento. Tá. Então aí já muda o mito para a verdade agora. Saindo do mito da dieta branca, né? Isso. Que seria um mito. E vão para a dieta que é ácida. Então, a dieta ácida realmente não atrapalha o resultado. Na verdade, aumenta a possibilidade de sensibilidade do paciente, né? E aí, o que a gente tem de ácido? Energético, café, vinho, cerveja, o shot de limão com cúrcuma que tomam de manhã. Tá certo. E aí, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas vamos lá para outro mito ou verdade. Grávidas ou lactantes não devem fazer clareamento. E aí, professor, o que você acha? Grávidas? Eu acho que não, né? Perde muito o quê? Porque vai perder cálcio? Qual era a indicação? Na verdade, isso daqui... Qual foi a origem? Uma verdade. É verdade? Oi, mas errei. Por quê? Errei, vamos lá. Mas por quê? Porque quando a gente vai para esse tipo de paciente, né, uma grávida, uma lactante, a gente está em algo bem mais abrangente, né? Você está envolvendo outra vida. Então, assim, cientificamente, não existe nenhuma comprovação de que grávida pode ou não fazer clareamento. Por quê? Porque quem é que tem coragem de fazer pesquisa em grávida? Entendi. Ninguém. Então, pelo sim, pelo não, eu então, como é um produto químico, pouquinho. né, pode ter a possibilidade de atravessar a barreira placentária. Isso, pode ser que sim, pode ser que não, né? É algo que então, precisa ser melhor estudado. Então, é melhor evitar. Entendi. Então, quem quiser ter neném já, é melhor já fazer o clareamento antes de fazer realmente um tratamento planejado, isso, né? Uma gravidez planejada. Que aí dá certo. As fotos no ensaio vão ficar lindas. Tá certo. E hoje, vou fazer uma pergunta aí, já que você falou aí da questão que o ensaio vai ficar bonito. Qual o tempo da durabilidade hoje de um clareamento que você estima mais ou menos para um paciente? O tempo do tratamento ou o tempo de duração do resultado? O tempo de duração do resultado. Vamos lá, ele começou o tratamento, fez todos os procedimentos, terminou, aí a doutora Basa deu como concluído. Pronto, daquele período ali, daquele dia, quanto tempo mais ou menos eles vão tem que refazer o clareamento, fazer uma sessão de sei lá, de reposição? Qual o tempo? Então, o que os estudos mostram hoje? Se for um paciente não fumante, esse paciente, o clareamento nele pode durar até 2 anos.
2 anos, não fumantes. Isso, não fumante. Nos E pacientes realmente, então fumantes, da esse tempo é fumante, reduzido. o fumante, ele realmente é verdade, né? Pigmenta mais rápido. Pigmenta bem mais rápido que o fumante, né? Isso. Então, o que eu aconselho para os meus pacientes, né? Tem esses 2 anos, né? Mas após 1 ano de finalizar o tratamento, eu chamo ele para o meu consultório, converso com ele, se ele está satisfeito, se está tudo ok. E se ele se queixar de talvez algum escurecimento, primeiramente eu faço uma profilaxia para remover aqueles pigmentos extrínsecos, né? E faço o que eu chamo de retoque do clareamento. A gente pode fazer só uma sessão de clareamento de consultório e já dar um resultado bacana. E aí, daqui a 1 ano, eu já chamo Então, ele a de manutenção do clareamento seria anual. Anual. Eu indico fazer anual. Então, Isso. seria a manutenção que você tem que fazer anualmente, realmente, como obrigatório, fazer a profilaxia, avaliar, consulta normal. Exatamente. Mas não obrigatoriamente ele teria que fazer isso aí, Não, né? aí Ele vai passar dele, pela né? Vai avaliação. da conversa. Porque a gente sempre tem que escutar o nosso paciente, né? O nosso Certo. paciente também tem que ter opinião no tratamento dele. Tá, vamos lá para a última dica da doutora Base. Vamos lá. A técnica mista, que é aquela que eu associo o clareamento caseiro com o clareamento de consultório, tem melhores resultados. O que a gente pensa? Não, é como se eu estivesse prescrevendo um antibiótico, né? Que eu dou aquela dose de ataque e depois a dose de manutenção. Para o clareamento, isso não tem muito efeito. Então, isso daqui é outro mito. Outro mito. Outro mito. Os estudos mostram que qualquer técnica de clareamento que você vá fazer, seja ela de consultório, seja ela de clareamento caseiro ou mista, não vai ter diferença quanto aos resultados. Quanto à sensibilidade, eu deixo aí um pontinho de interrogação, porque em alguns estudos, né, algumas revisões, eles frisam bem a questão da diferença da metodologia dos estudos. Então, não tem como a gente ainda bater o martelo de certa forma. Por exemplo, se o paciente chega para mim com muita sensibilidade, eu já aconselho ele a fazer um clareamento caseiro, porque eu uso um produto com a dose mais baixa, né, uma concentração mais baixa, e eu tenho mais controle. Mas se for um paciente que não tem toda essa sensibilidade, mesmo assim, eu faço um protocolo de dessensibilização para evitar qualquer coisa e faço clareamento de consultório. Tá, agora tem outra pergunta agora. Sim. É minha. Aí você falou, eu lembrei, né? De resultado. Eu lembro que há algum tempo aí o pessoal usava muito para clareamento aqueles laser, não é isso? Aí eu pergunto, mito ou verdade? Aquilo melhora o resultado? Tem um resultado já significativo ou não? Ali realmente com o tempo as pesquisas desmistificaram e disseram que realmente não tem um resultado positivo. Podia ter colocado aqui. Podia colocar é mito também. Pois pronto, é mito também. Então, porque são tantas cores de clareamento. Pronto. Inclusive, eu tenho uma aula que a gente faz no curso Mas que eu notei que realmente hoje não tem disso. mais. Eu lembro que teve uma época que foi uma febre, né? A questão dos aparelhos de laser para clareamento, né? Então, hoje eu já notei que não tem mais isso tanto no mercado. Por isso que eu perguntei. Até porque, o que os estudos mostram? Que não tem diferença com relação ao efeito clareador, mas tem diferença quanto à sensibilidade. O clareamento aumenta mais laser a sensibilidade. aumenta a sensibilidade. Então, não faz sentido a gente adotar esse protocolo. Porque, de qualquer forma, é uma luz, termina aquecendo, né? Aumenta transmissão de calor, oxidativo, tem todos esses fatores. Então, na verdade, o clareamento depende do produto químico que você vai usar, né? Vamos falar da técnica que você vai usar. Técnica e produto químico. Exato. Mais a técnica e o produto químico. Isso. Aí. Por isso que é importante fazer um curso, né? Tudo que você vai fazer, por mais que você ache, por isso que a gente estava falando, a dentística como um todo, eu até falei, é uma disciplina básica, né? Que eu não considero mais hoje uma disciplina básica. E estamos vendo aqui nosso bate-papo aqui com a doutora Base, que realmente não é tão básico, né? São detalhes importantes, né? Principalmente de técnica, que você vai ter um resultado mais significativo para o seu paciente, você vai deixar o seu paciente mais satisfeito e com isso, você vai ganhando o seu mercado, o seu espaço no mercado de trabalho. Não é isso, doutora? A confiança do resultado. A gente pensa muito hoje em marketing dentro da odontologia, mas ainda o melhor marketing é o boca a boca. Isso, é verdade. Eu também concordo. Por mais que a gente use o marketing, o resultado dos seus pacientes é esse boca a boca. É a indicação de um paciente para outro, né? Por mais que ele vai consultar as redes sociais, vai. Mas às vezes ele termina sabendo de alguma pessoa a indicação, não, eu fiz um resultado excelente, tal, questão do meu atendimento. Então isso é o diferencial. Então, e ainda tem outro detalhe, né? Por mais que ele consiga chegar até você, e se você não entregar um resultado satisfatório para esse paciente, ele vai sair falando mal de você. Vai, aí é o pior boca a boca. Né? É o pior boca a boca. Né? Porque aí, quando ele vai falar bem, ele pode falar. Eu me lembro que tinha uma pesquisa que dizia o seguinte:
Para falar bem, ele fala para 2, 3 pessoas. Aí para falar mal, ele fala para 8, 10. Eu já ia mencionar essa pesquisa, que realmente é verdade. Realmente é verdade. Então, por isso é importante, né? Então, e seus cursos? Estão com as matrículas abertas? Quando começa a próxima turma? Sim, estamos com a matrícula aberta do curso de aperfeiçoamento em dentística. Nós já estamos com uma turma rodando e está sendo excelente. Estou, assim, amando. Foi um desafio para mim. Eu já fiz até curso de aperfeiçoamento em dentística na ABCD. Então, assim, foi um desafio para mim ter o meu curso de aperfeiçoamento, mas eu estou, assim, amando a experiência. Os alunos também acho que estão gostando, porque estão só falando bem, graças a Deus. E estão com turma aberta, tá? Já para começar agora em maio. Já vamos começar. Mas você está com a turma, né? Já em funcionamento. Duas turmas funcionando. E a outra já vai começar. Já vai começar outra turma. Já com facetas. Com facetas também? Já começando com facetas e vem mais novidade por aí também. Certo. Então, pessoal, aí você que está interessado em fazer dentística, está aqui a professora doutora Básia Nogueira, dando curso, né, de dentística aqui na ABCD, que é a maior escola de pós-graduação do Norte e Nordeste, com a nossa estrutura e com excelentes professores que nós estamos trazendo aqui, demonstrando aqui mais uma, doutora Básia. Doutora Básia, para encerrar, qual o conselho que você daria para os recém-formados, para quem está saindo do mercado de trabalho agora, entrando no mercado de trabalho agora, saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, procurando o seu espaço, qual o conselho que você daria, já que você tem pouco tempo de formada, né? É outra geração passando da minha, vamos lá, qual o conselho que você daria? Existe um ditado, né, uma fala que é assim, se parar, cai, né? Se parar, cai. Então, o conselho que eu dou é não parem de estudar, de jeito nenhum, não percam tempo, não achem que, agora eu me formei, eu já vou dar um tempo, vou ganhar um dinheiro. Não, você pode se especializar mais e faturar mais ainda do que você já estava planejando, porque tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo, né? Então, o nosso desafio é plantar bem. Tudo bem. Então, eu queria aqui agradecer a presença da doutora Básia Nogueira pelo nosso bate-papo excelente. Muitíssimo obrigado. Bastante esclarecedor, trazendo as novidades, dicas aí de clareamento, dicas de dentística. E quem tiver mais interessado, pode procurar a ABCD nessas redes sociais e pegar mais informações sobre os cursos dela, contatos, se você tiver algum interesse em manter contato com a doutora Básia. Doutora Básia, muitíssimo obrigado. Prazer, esse bate-papo agradável que nós tivemos aqui. Viu? Foi ótimo, eu que agradeço. E qualquer dúvida também, podem me procurar no Instagram. Lá no meu Instagram também tem um contato para vocês já entrarem, já falarem com o pessoal da ABCD para tirar dúvidas sobre os cursos.